Olá, eu sou o Júnior do canal Zuca que virou Tuga e atendendo ao pedido do Pedro Henrique, hoje eu vou falar sobre imóveis, residências, moradias. Eu tô aqui atrás do meu prédio que dá para a avenida principal do bairro onde eu moro. Para você poder começar a entender mais ou menos como funcionam os imóveis aqui em Portugal. Essas são as traseiras dos prédios da minha rua. Dá para a avenida principal do bairro. Para você começar a entender, repara que embaixo de todos os apartamentos existem lojas. Por que eu quero dizer isso? A entrada de todos esses prédios é na rua de trás. Ou seja, o meu apartamento é aqui em Portugal o regichão, que seria no Brasil o térreo. Mas para essa estrada que passa aqui, o meu apartamento é o terceiro andar. Não podemos esquecer que em Portugal não é uma terra muito plana, como vocês podem ver. Portugal é monte atrás de monte. Então não é raro você encontrar prédios aonde o seu andar na frente é um e na traseira do prédio é outro. Vamos até ali na frente para sair um pouco desse barulho de carros, para eu começar a explicar melhor para vocês. Nomenclatura. Primeiro, regichão, no Brasil, térreo. Alguns prédios, aqui tem a cave, que é abaixo do térreo, seria subsolo, não sei, nunca vi um apartamento aí no Brasil ser assim. E alguns prédios, como o meu, ainda tem a subcave, ou seja, tem o térreo e mais 2 apartamentos abaixo. Você precisa levar em consideração que Portugal é um país antigo, um país de quase 1000 anos. Então é muito fácil você morar numa casa de 50 anos, uma casa de 40 anos. Outro termo, uma casa. Quando se fala uma casa aqui em Portugal, não se fala como uma casa no Brasil. Uma casa aqui é um apartamento, porque 90% das moradias são apartamentos. Se você estiver procurando aí em algum site de imobiliária, alguma coisa, você só vai encontrar casas como é no Brasil, procurando por moradia ou vivendas. Claro, a renda, que é o aluguel, é muito mais caro e para comprar também seria muito mais caro. O Pedro me perguntou algumas coisas em relação à nomenclatura. Primeiro, para você poder para você poder entender, é importante que você separe duas coisas. Uma casa que tem o hall de entrada e uma casa que não tem o hall de entrada. O que isso quer dizer? Aquela casa que você, ao entrar pela porta da frente, dá direto na sala. Essas casas é sem hall de entrada. Então você vai encontrar muitos anúncios que diz assoalhadas e muitos anúncios com a letra T. Isso quer dizer o quê? Quando um anúncio está ali dizendo assoalhadas, isso quer dizer que você não tem hall de entrada. Você entra direto na sala. Então, por exemplo, uma casa que seria um apartamento de 3 assoalhadas, isso quer dizer são 2 quartos e uma sala. Se você vê um anúncio, por exemplo, de um T3 já são 3 quartos e uma sala. Por quê? Porque ao entrar na sua casa você dá direto na sala, então você não consegue contar a sala como um quarto. Isso é importante você saber, por exemplo, se você quiser dividir a casa com alguém. Então, por exemplo, eu alugo um 3 assoalhada, eu consigo ter 3 famílias dentro da minha casa, porque eu fico com uma casa sem sala, cada um tem um quarto. A sala serve de um quarto porque ela tem uma porta de entrada. Então essa é a grande diferença do T e da assoalhada.
Se você vê um anúncio que em vez da letra T seja uma letra V, isso quer dizer que é uma vivenda. Um V2, um V3 ou um V4 são 2 quartos, 3 quartos ou 3 quartos. Outra coisa que você pode ter notado quando eu filmei o prédio por trás. Aqui 99,99% das casas, dos apartamentos, das vivendas, as roupas são estendidas no varal que é colocado na janela atrás do apartamento. Isso no Brasil a gente costuma chamar de cortiço. Eu quando cheguei aqui estranhei muito, mas todas as casas são assim. Você estende a sua roupa para secar fora da casa. Raríssimas casas, as mais novas, algumas, têm área de serviço, mas isso também encarece o preço. Outra dúvida muito grande: lugar bom para morar. Isso é complicado, porque o lugar bom para morar, eu acredito que seja um lugar que seja próximo ao seu trabalho. Dá uma olhada nesse mapa. Esse mapa quer dizer a Grande Lisboa. Tem a área de Mafra, Sintra, Cascais, Loures, Odivelas, Amadora, Oeiras, a própria Lisboa e Vila Franca de Xíria. Essa é a Grande Lisboa. Isso, para você ter uma ideia, é uma alusão como se fosse a Grande São Paulo. Você pega ali São Paulo, Guarulhos que é colado, Santo André, São Bernardo, essa é a Grande São Paulo. Claro que quando se trata de Lisboa, a proporção é muito reduzida. Nós estamos falando de uma população de 2 milhões de habitantes da Grande Lisboa. Então, se eu morar em uma dessas cidades que tem na Grande Lisboa, eu não estou tão longe. O que vai diferenciar se é um lugar bom ou não para mim morar vai ser aonde eu trabalho. Porque o meu passe vai ficar mais caro ou eu vou gastar muito mais gasóleo no carro para poder chegar no meu trabalho. Vou dar um exemplo. Este bairro que eu moro fica na cidade de Odivelas. Se você olhar esse mapa do metro de Lisboa, é a última linha, é a última estação da linha amarela. Se eu pegar o metro nessa estação, eu em 15 minutos estou no centro de Lisboa. Ou seja, é extremamente rápido, extremamente fácil de chegar no centro de Lisboa. Aqui para eles é tudo muito longe. Para nós que vivemos no Brasil é tudo muito perto aqui. Tem também a margem sul. Lisboa, como você que está querendo vir para cá já deve saber, é contornada pelo rio Tejo. E esse rio tem duas pontes que ligam com a margem sul. A ponte Vasco da Gama, que é uma ponte mais comprida, se assemelha muito com a ponte Rio-Niterói. E a ponte 25 de Abril, que é idêntica à ponte de São Francisco. Essa ponte é muito mais curta e liga Lisboa à cidade de Almada. Aonde os brasileiros costumam estar? Agora é mais complicado porque com a crise muitos brasileiros foram embora. Mas os brasileiros estavam mais situados em 3 regiões. A região de Sintra, nas cidades ali de Mem Martins, Rio de Moro, na região de Vila Franca de Xíria, porque é uma região onde tem muitas indústrias, 90% das indústrias da Grande Lisboa está naquela região, e na cidade da Costa da Caparica, que fica ali ao lado da Almada. Por quê? Porque é uma região de praia e era uma região muito barata de aluguel. Hoje em dia está muito espalhado, muitos brasileiros, cerca de 70% dos brasileiros dessa Grande Lisboa foram embora no começo da crise, porque se falavam que o Brasil estava muito bom. Os coitados, todos que eu conheço querem voltar, mas já não tem mais dinheiro para voltar. E os aluguéis abaixaram muito em toda a Grande Lisboa. A casa que eu moro hoje abaixou cerca de 45% do valor que era antes da crise. O Pedro também me perguntou sobre compra de imóvel. Compra de imóvel. Claro, antes da crise era muito fácil comprar imóvel. Hoje
é extremamente difícil. Quase nenhum banco empresta dinheiro para comprar imóvel. Ah, mas se eu vender a minha casa aqui e chegar com dinheiro aí para comprar um imóvel, claro, você compra até com o passaporte. Você nem precisa estar legal no país para comprar um imóvel. E eu digo para você, se você tiver dinheiro, é a hora certa de investir. Apartamentos muito bons, excelentes apartamentos que antes da crise custavam 110 mil euros, hoje estão por 60, por 65 mil. Então, quem tem dinheiro para investir, agora é a hora. Se você precisar de um financiamento do banco, esquece. Ninguém vai emprestar dinheiro neste momento. Ah, e quando a coisa melhorar, vai voltar a ser o que era? Vai voltar a ser o que era. Mas você precisa saber que para você conseguir um empréstimo bancário, você tem que estar legal, com um contrato e pelo menos 3 anos de imposto de renda em dia, com uma renda legal, para eles te emprestarem o dinheiro. Porque antes o que acontecia? Antes eles emprestavam até o dinheiro que você não queria. Você ia comprar uma casa de 100 mil, você tinha 50, mas eles queriam que você pegasse os 100 mil. Ah não, mas pegue os 100 mil para você decorar a casa, pegue os 100 mil para você comprar um carro, pegue os 100 mil para você fazer uma viagem. Eles te empurravam, emprestavam um dinheiro que eles não tinham, por isso que o país está nessa situação. Aluguel. Aqui, normalmente, você vai ter que alugar uma casa direto com o senhorio, que é o dono da casa. Você está chegando, você não vai conseguir alugar uma casa numa imobiliária. Por quê? Eles vão te pedir contrato de trabalho, recibo de vencimento e declaração de imposto de renda. Obviamente você não vai ter os três. Normalmente se pede o calção. O calção é o quê? Um valor a mais adiantado. Isso quer dizer o quê? Eu, para entrar na minha casa, eu tenho que pagar uma renda, um aluguel adiantado para poder entrar. Mas o calção é mais um. Existem pessoas que pedem um calção, 2 calção ou 3 calção. Existe até isso, que seria 1, 2 ou 3 meses de aluguel a mais. Isso é negociável, dá para você pagar parcelado, entendeu? Isso vai variar de senhorio para senhorio. E esse dinheiro não é perdido. Por quê? Por exemplo, eu dei um mês de calção, mas eu resolvi mudar. Então eu posso negociar com o meu senhorio. Ou eu fico um mês na minha casa de graça e não pago para descontar esse um mês, ou eu saio e ele me devolve o dinheiro. Geralmente eles não querem devolver o dinheiro. Então geralmente você avisa eles com um mês de antecedência, fica mais um mês e no final do mês você não paga o aluguel. A renda aqui geralmente é paga dia 30, mas tem uma tolerância para ser paga até dia 8. Por que dia 30? Porque é o dia do pagamento de todo trabalhador em Portugal. Claro que não, os funcionários públicos recebem antes, recebem dia 23. Aquele negócio do vale todo dia 20 que existe no Brasil, aqui não existe vale. Aqui é o pagamento no último dia útil do mês. Para você que está vindo agora, eu sugiro que você alugue uma coisa barata. Por exemplo, um T0, que seria aí no Brasil uma kitnet, ou por exemplo um sótão, é um primeiro andar de uma casa aonde mora. Os senhorios, os donos da casa moram e você mora em cima. Por quê? Porque geralmente esses aluguéis são mais baratos, muitos já estão, o valor do aluguel já está incluído a água, alguns a luz, muitos já te dão, por exemplo, o acesso à internet, à televisão a cabo. Então você consegue fazer uma economia nos primeiros meses até você se estabelecer. Eu vou deixar alguns links de sites que eu costumo procurar para amigos meus, casas para alugar. Você preste atenção, se tiver uma referência com um número embaixo do anúncio, esses anúncios são de imobiliárias, estão descartados para você. Se não tivesse essa referência, esse anúncio não está em imobiliária, é para você. Para você começar a ter uma ideia mais ou menos de quanto você vai pagar em uma casa. Existem já casas mobiliadas, existem casas sem mobílias. Outra coisa que você vai notar em alguns anúncios que falam-se cozinha equipada. O que é isso? A cozinha já vem com o fogão e vem pelo menos com o esquentador. A coisa mais importante numa casa é o esquentador.
Não existe chuveiro elétrico em Portugal. A água quente é através de gás, e o gás vem pelo esquentador. O gás passa pelo esquentador, aquece a água e você toma um banho quente. Sem o esquentador você não consegue viver. Então, um esquentador hoje está em média de 300 euros. Se você alugar uma casa que não tenha esquentador, você logo de cara vai ter que sacar 300 euros do bolso para comprar um esquentador, ou um pouco mais barato, um termoacumulador, porque esse não é aquecido a gás, é aquecido a energia elétrica. Mas aí você vai aumentar a sua fatura da energia elétrica no final do mês. Quanto aos bairros, existem bairros para todos os gostos. Isso vai da sua pesquisa, se você quer morar perto do metro, se você quer morar longe do metro. Quanto mais próximo ao centro de Lisboa, obviamente mais caros são as casas. Ah, eu posso morar na margem sul? Pode. Existem milhares de pessoas que fazem isso, vão morar na margem sul e trabalhar em Lisboa. Vão de carro, perdem-se 1h30 para ir e 1h30 para voltar na fila da ponte todos os dias. Existe o comboio? Existe o comboio. Aí vai do peso e da medida. Aí eu posso alugar uma casa lá que é 100 euros mais barato, mas depois vou gastar 100 euros a mais no passe, ou 70 euros a mais no passe e perder 3 horas a mais? Eu não acho lógico essa conta. Agora, se eu arrumar um emprego na margem sul, claro que me compensa morar na margem sul. Isso vai de cada um. Eu espero ter ajudado vocês. Esse vídeo ainda bem não ficou muito comprido. Qualquer dúvida, poste a dúvida aqui embaixo que eu irei responder. Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo que ajuda imenso. Se inscreva também na página do Facebook, porque eu estou postando todos os dias matérias, notícias de Portugal, da Grande Lisboa, anúncios de emprego, anúncios de casas, todas as notícias legais que eu acho que servem para vocês, eu estou postando lá. Então se inscreva, dê um gosto lá, que vocês ficam sempre sabendo das novidades que temos